Michele e esse é o canal Estante Branca. Por aqui nós falamos sobre livros e espiritualidade, então sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Por que será que algumas pessoas têm lembranças de suas vidas passadas? Qual a finalidade disso? Por que algumas pessoas têm acesso de alguma maneira a esse tipo de informação? Por vias diferentes, mas algumas pessoas têm lembranças. Algumas pessoas de alguma forma acessam informações de vidas passadas. Então, qual é o propósito disso? Porque nós sabemos que o esquecimento, né, o falado, o tão falado véu do esquecimento é necessário. Ele é necessário para a nossa evolução, para que nós possamos aprender as lições que nós precisamos. Então, ele é necessário, muitas vezes, para que nós consigamos conviver com pessoas com as quais nós já tivemos problemas em vidas passadas, né? Nós sabemos que nós, né, no nosso atual estágio, né, evolutivo, as nossas famílias, elas são formadas basicamente por elos kármicos. Então, são grupos karma, de pessoas que muitas vezes vêm aí vivendo vida após vida, em situações problemáticas, né? Ora um foi algoz, o outro foi vítima, ora o outro foi vítima e o outro foi algoz, e nós vamos alternando esse papel ao longo das nossas existências. Então, o véu do esquecimento é necessário, porque muito provavelmente, né, nós não conseguiríamos conviver com algumas pessoas se nós tivéssemos lembrança plena, né, das situações pelas quais nós eventualmente tenhamos passado. Né. Então, o véu do esquecimento, ele é necessário e, de certa forma, uma bênção para que a gente consiga, né, vir para a encarnação, zerei, de certa forma, né, as coisas estão ali no nosso inconsciente e ninguém vai fugir do que porventura tenha feito. Mas assim, você tem um momento em que você esquece e vamos lá. A gente tem a oportunidade de recomeçar agora, nessa nova encarnação, e fazer a coisa certa dessa vez. É mais ou menos isso. Mas então por que que algumas pessoas em algum momento têm acesso? Né? Seja através de sonhos, seja através de processos de meditação, ou experiências, às vezes, de quase morte, ou em um coma. Por quê? Tem um motivo, né? Porque nada é aleatório. Então hoje, eu gostaria de trazer para vocês 2 livros. Não são livros técnicos ou de estudo que tratam sobre o tema, mas são romances, são histórias que têm esse tema. E aí, através dessa história, que na verdade é o relato do espírito que viveu aquela história, né, porque os livros, né, os romances psicografados, normalmente são assim, né, o espírito vem e narra uma história, que na maioria das vezes foi vivida por ele mesmo. Né, então, um relato, que aí é escrito de uma forma romanceada, né, para que, né, se torne interessante, para que as pessoas consigam compreender. Então, são 2 romances, cujo tema é justamente esse. Nos 2 romances, os personagens ou o personagem principal da história teve, em algum determinado momento da sua existência, acesso a uma lembrança de vida passada. E aí eles falam, nessas 2 histórias, o que essa pessoa fez com essa informação, né? Agregou? Não agregou? Né? É um aprendizado? Então, eu achei muito interessante, né? Eu vou aqui mostrar para vocês. Olha, primeiro é esse aqui, né? Se chama Viajante do Rio do Tempo, da editora do Conhecimento. Esse livro foi psicografado por Maria Luísa Vince e ele foi escrito pelo espírito Bianca. Então, é a história, né, da Bianca que ela narra através de uma médium e compartilha, né, com todos nós. Foi transformado num romance. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês. Quando o sofrimento nos chega e o rol das vicissitudes nos dá a impressão de sermos vítimas do destino, quem conhece a lei do karma às vezes se pergunta:
O que é que eu fiz para merecer isso? E quem não gostaria de saber exatamente o porquê das amarguras do presente? Né? Quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Ai, por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz no meu passado para merecer isso que está acontecendo? Todo mundo em algum momento já pensou isso. Aí continua a sinopse. E se alguém tivesse feito isso? Se alguém, vivendo próximo de nós, em pleno século XX, com os desafios e dramas comuns a grande parte da humanidade em sua trajetória emocional na escola Terra, tivesse, depois de diversas vivências de sofrimento e do viajar no tempo, e encontrar sua própria alma em diversas encarnações passadas, onde se encontravam as raízes dos dramas atuais. O espírito Bianca, que dita a presente obra, fez exatamente isso. A cada uma das vivências difíceis, amargas e desafiantes de sua encarnação recente, foi-lhe permitido acessar vidas anteriores, por vezes muito antigas e em civilizações extintas, em cenários tão diversos como a Índia, Fenícia, Alexandria, o deserto da Iduméria, a Escócia e Paris de séculos atrás. A cada colheita, uma semeadura. Depois de experimentar o luto, a dor, a traição, a frustração amorosa, os desafios materiais, a separação, criar sozinha as filhas, experiências comuns a toda a humanidade. Esse espírito traz ao leitor as elucidações que lhe permitirão entender em profundidade os mecanismos do destino e refletir sobre as raízes que deverão explicar as suas próprias dificuldades existenciais do presente. Deus escreve certo por linhas tortas, e quem escreve por ele é a lei do karma. Descubra como, e da forma mais efetiva, que é contemplando o espelho que nos oferece um relato autêntico de uma vida como a nossa. Depois de ler este livro, você irá olhar com outros olhos a sua presente existência. Então, nessa história aqui, a Bianca, em sua encarnação recente, passou por muitas e muitas e muitas dificuldades, teve uma vida muito difícil, com várias provações, e foi permitido a ela que ela acessasse algumas vidas passadas, para que ela pudesse entender por que ela estava passando por aquilo agora. Que na verdade, aquilo ali era só a colheita da semeadura que ela fez lá no passado. Então, nesse caso, o acesso a vidas passadas tem uma função, de certa forma, terapêutica. Porque a partir do momento que você entende que você fez coisas erradas, cometeu erros, como todos nós, certo? Cometeu erros, e aí você vai para uma nova encarnação, você vai ter que colher o que você plantou. É a lei do karma. E ninguém foge da lei do karma. Né? Você vai colher o que você plantou. Então, isso trouxe para ela um entendimento do porquê ela estava passando por tantas dificuldades nessa vida e, consequentemente, uma aceitação para que ela pudesse suportar os sofrimentos com uma maior resiliência e com uma maior compreensão, sem revolta, enfim, porque ela sabia a causa. Então, nesse caso, a lembrança das vidas passadas ajudou. Então, esse livro é muito interessante. Além do que a história é muito, muito legal, muito interessante, né? Eu gostei bastante desse livro aqui. E o segundo livro que eu gostaria de indicar, eu ainda não li, né? Eu dei uma olhada porque ele chegou outro dia na minha caixinha do livro espírita. Eu ainda não li, mas assim, li a sinopse e vi que tem relação com isso, que é esse livro aqui. Lembranças libertadoras, recordações de existências passadas. Então, esse livro foi escrito por Humberto Fabre e Jair dos Santos, e é justamente essa a temática. Né? Ele aborda aqui situações e pessoas que se recordaram de existências passadas, que vieram, né, as quais elas tiveram acesso com uma finalidade, que é a mesma situação do livro anterior, a compreensão dos motivos pelos quais determinadas coisas estão acontecendo na sua vida atual. Né? E aí ele traz inúmeros casos, né? Eu já dei uma folhada aqui,
parece ser bastante interessante. Esse livro aqui foi editado pela editora Letra Espírita. E é um livro recente, de 2023, é desse ano mesmo, né? Vou ler aqui a sinopse para vocês. Maria Amélia, ainda criança, vive uma experiência inusitada, mas bastante possível de ser compreendida à luz da doutrina espírita. Ela se recorda perfeitamente de sua última existência. Ao contrário do que muitos acreditam, tal fato não ocorre somente no meio dos que creem em reencarnação. Na verdade, podemos comprová-lo também nas pesquisas realizadas pelo psiquiatra e professor americano Ian Stevenson. No decorrer de sua vida, ele entrevistou e acompanhou inúmeros casos de crianças de várias nacionalidades, crenças e perfis, todas elas com recordações de vidas passadas. Mas qual a utilidade dessas lembranças? Por que nossa personagem e sua família passaram por essa experiência? Leia e se surpreenda com as respostas. Então, é mais ou menos o caso do livro, né, que eu mostrei anteriormente. É justamente isso, é o para quê. Por que essas crianças se lembram? Por que elas trazem essa lembrança, né, de vidas passadas? Nós temos aí inúmeros casos, né? O Dr. Ian Stevenson, ele tem alguns livros que tratam justamente sobre isso. Ele fez um estudo, qualquer dia eu vou trazer aqui no canal para vocês. Ele fez um estudo, né, muito profundo a respeito disso, né? Crianças que têm lembranças de vidas passadas com indícios que podem ser inclusive comprovados. Então é muito interessante, né? Que seria a comprovação ali da questão da reencarnação. É muito legal, muito interessante. Então é isso, pessoal. Esses dois livros são muito interessantes para a gente pensar a respeito disso, né? Muitas vezes a gente pensa, eu quero lembrar das minhas vidas passadas. Eu quero saber. Eu quero saber por que fulano, eu não me dou bem com fulano de jeito nenhum. Por que fulano me atormenta tanto? O que foi que eu fiz para esse fulano? Né? Quem nunca pensou isso? Mas aí é a questão, né? Isso não é uma coisa da nossa vontade, né? A espiritualidade, né? Quando a gente fala espiritualidade, nós temos os nossos tutores kármicos, os nossos mentores, enfim, isso tudo é avaliado. Então, se nós temos acesso a alguma lembrança de vida passada, foi porque foi permitido e chegou-se à conclusão de que isso poderia nos trazer algum benefício. Nós não vamos nos lembrar de vidas passadas por mera curiosidade. Então, se você tem algum acesso a alguma lembrança, é por um motivo, né? E aí aqui, sem entrar em detalhes, mas como uma experiência pessoal, né? Eu já tive acesso a algumas lembranças de vidas passadas. E isso eu entendo que foi para que eu pudesse compreender algumas coisas na minha vida atual. Então foram coisas que me foram mostradas, às quais eu consegui ter acesso, que me fizeram entender muitas coisas, né? E que me possibilitaram até um processo de cura em algumas situações. Então isso me ajudou a compreender e a partir do momento que eu compreendi, eu pude me curar daqui. Então isso realmente pode acontecer com qualquer pessoa, né? Não é algo que a gente vá buscar, né? Porque se você for buscar, você não vai ter, se aquilo não for realmente para a sua evolução, se aquilo não for ser bom para você, né? Você pode inclusive entrar em experiências que não são muito boas, aí a gente vê, né? Por aí tem muita essa questão de regressão a vidas passadas. Claro, isso é um tratamento terapêutico, existem profissionais muito sérios que trabalham com isso, que fazem terapia de vidas passadas como uma finalidade terapêutica mesmo, normalmente para tratar traumas, enfim. Mas a gente tem muito charlatão por aí também, então a gente precisa tomar cuidado, né, com esse tipo de coisa. É melhor deixar que a coisa venha naturalmente, porque se ela tiver que vir, vai vir, você querendo ou não. Então é isso, pessoal. Esses dois livros, além do que as histórias são muito, muito legais, assim, muito bonitinho. Eu gostei muito desse livro aqui, esse aqui ainda vou ler, mas assim, esse livro aqui é muito bom. Então eu indico para vocês entenderem, né? Mesmo que vocês não tenham lembrança de vidas passadas,
lendo esses livros, vocês vão começar a refletir sobre a própria vida de vocês. Porque são situações muito corriqueiras, pelas quais todo mundo passa, né? Grandes dificuldades que muita gente passa. E aí, analisando a história do livro, você vai começar a olhar para a sua vida e vai pensar, nossa, essa situação aqui, ela sempre acontece comigo. É recorrente. Né? Por quê? O que eu tenho que aprender com isso, né? Qual teria sido a causa de uma situação dessa? Então a gente consegue fazer analogias por nós mesmos e chegar a algumas conclusões. Né? Então, recomendo a leitura desses livros aqui, muito interessante e com certeza vai agregar bastante conhecimento e vai levar a muitas reflexões. Vou deixar aqui embaixo a indicação de onde vocês podem encontrar esses livros. E se você gostou, se você acha que esse conteúdo fez sentido para você, te ajudou a refletir de alguma forma, deixa o seu like, compartilha para que ele possa chegar a mais pessoas. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!